como nos deu vida, assim como Ele nos promete a vida eterna. E por isso que nós adoramos. Nós não temos mais motivos de tristeza, nós só temos motivos de alegria, porque Ele vive. E a sua vida não só nos trouxe vida, mas como nos promete a vida eterna. Nós temos muito a celebrar, irmãos, definitivamente. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesse lugar. Se você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós amamos receber visitantes, esperamos que você se sinta em casa e esperamos que Deus fale ao seu coração. Hoje, iniciando uma nova série intitulada Vivendo uma Fé Autêntica, explorando a carta de Tiago. Vamos sobrevoar a carta do discípulo de Jesus, Tiago, e vamos mergulhar em alguns detalhes a respeito dessa carta. Uma carta que foi escrita com o objetivo de fortalecer a fé dos irmãos que estavam passando por dificuldade, e também para chamá-los a um cristianismo prático, não um cristianismo nominal. Essa é uma carta que fala muito aos nossos dias, porque era um convite a não viver na teoria do cristianismo, era um convite para não simplesmente dizer que é cristão, mas era um convite de Tiago às 12 tribos judaicas espalhadas, nós já vamos entender o que isso se trata, mas um convite a viverem o cristianismo na prática, um cristianismo de segunda a segunda e não só no domingo à noite, por assim dizer. E o tema da pregação de hoje é amadurecendo em dias de luta. Vamos falar sobre as oportunidades que as provações nos dão para amadurecermos. Para isso nós vamos ler os primeiros 4 versículos está indo aí? Os primeiros 4 versículos da carta de Tiago. Aí, vamos lá, está na tela, você pode nos acompanhar na tela, Tiago capítulo 1, versos 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Obrigado, Senhor, por essa noite gloriosa, uma noite em que podemos Te adorar livremente, cantar louvores a Ti, porque só Tu és digno de receber a nossa adoração, e nós estamos nessa noite para Te cultuar. Agora então, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações por meio da pregação da Tua palavra, que eu seja um instrumento da Tua vontade, para que a Tua palavra seja pregada, para que o louvor ao Senhor seja dado, para que o Teu Espírito então transforme os nossos corações mediante a pregação da palavra. Queremos sair daqui mais parecidos com o nosso Senhor Jesus, e eu peço para que eu seja um mero instrumento de adoração ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Por que sofremos? Se nós temos um Deus que é todo poderoso, nós temos um Deus que pode tudo que Ele quiser. Ele não só criou céus e terra, como detém a criação na palma de sua mão. E esse mesmo Deus, Ele é perfeitamente amoroso. Poxa, se temos um Deus que nos ama, que é nosso Pai, e ainda assim pode todas as coisas, por que nos deixa sofrer? Perdemos emprego, temos dificuldades financeiras, temos uma doença física, a morte de um ente querido nos atormenta, somos traídos, somos perseguidos, e muitas vezes clamamos a Deus como: Senhor, se és perfeitamente bom, se és o perfeito amor, e se és o Todo-Poderoso, por que sofremos tanto? E todos nós sofremos, todos passamos por tribulações, e todos nós questionamos a Deus, com certeza. Somos cristãos sinceros, genuínos, mas muitas vezes tentamos entender os porquês do sofrimento, e muitas vezes nós lamentamos, como os próprios salmistas descreveram as suas orações de lamento, como por exemplo em Salmos 22:1, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Quantos de nós não têm orado orações como essa? Senhor, eu clamo de dia e Tu não me responde. E temos gritado, muitas vezes chorado, aos pés de Cristo, e aparentemente Ele não nos responde.
Ou também como Salmos 42, porque você está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Quem é que nunca passou por um momento em que a alma estava abatida? Quem é que nunca clamou a Deus: Senhor, por que a minha alma se encontra nesse estado? Senhor, até quando eu vou buscar, ou melhor, quando eu vou encontrar alívio para minha alma em Ti? E muitas vezes parece que Deus demora em responder. E por causa disso, muitas vezes duvidamos do Seu amor e do Seu poder. Questionamos, perguntamos: Senhor, se de fato existes, por que eu sofro tanto? Será que o Senhor não existe? E muitas vezes a nossa fé é colocada em xeque, porque muitas vezes duvidamos. Porque pensamos, afinal de contas, qual pai, podendo cuidar do filho em cada detalhe, deixa ele sofrer? Nós nos questionamos, e de forma genuína nós somos cristãos, porque cristãos genuínos também sofrem, e não é falta de fé, não é maldição hereditária, são os sofrimentos da vida. Sim, cristãos sofrem porque perdem emprego, porque ficam doentes, porque são injustiçados, são perseguidos, e não é falta de fé, é simplesmente as tribulações da vida. Jesus mesmo disse: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca prometeu ausência de tribulação, ausência de sofrimento. O ponto é que Paulo vai nos dizer que em tudo existe um propósito, que até no sofrimento existe um propósito. Ele diz aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, até o sofrimento existe um propósito. E o que Tiago faz aqui nesses primeiros versos é tentar nos ajudar a enxergarmos os motivos das provas da vida. Ele nos ajuda a enxergarmos a alegria em meio às provas. Ele nos ajuda a enxergar o lado bom das dificuldades. Então, no fim das contas, é um ensinamento prático de como encarar as lutas da vida. E o primeiro ponto que vamos falar hoje é a respeito dos destinatários da carta e as credenciais do autor. Está lá no verso 1 de sua carta, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Isso é uma carta. Tiago escreve uma carta de próprio punho, enviando as 12 tribos da diáspora. Já vamos entender do que se trata. Mas primeiro o autor. Tiago era o irmão de Jesus, o meio-irmão, claro, porque Jesus, embora fosse filho de José, mas de sangue ele era filho, obviamente, de Maria, por assim dizer. Mas Tiago, então, era um filho de Maria e José, e até certo momento ele era incrédulo. Mas lá em 1 Coríntios vemos que Jesus Cristo ressurreto se encontrou com seu irmão Tiago, e Tiago então vem a ser o líder da igreja em Jerusalém. Como pregamos há poucas semanas atrás, ele liderou o concílio de Jerusalém, aquela reunião em que eles deliberaram a respeito da entrada dos gentios na família de Deus. E ele diz: Tiago, quem está escrevendo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se intitula como servo, e a palavra servo aqui também é traduzida por escravo, e que só mostra a humildade dele. Sendo irmão de Jesus, ele se intitula como servo de Jesus, como escravo de Jesus. E aqui, claro, a gente já tem um grande ensinamento. E ele escreve essa carta, ele diz: as 12 tribos dispersas, ou as 12 tribos da diáspora. O que acontece? É uma carta que representa todos os todos os judeus que estavam espalhados. Você lembra em Pentecostes, quando os judeus se reuniram na festa de Pentecostes em Jerusalém, quando desce o Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertem, depois mais 2.000 pessoas se convertem, e a igreja de Jesus então começa a ser formada e começa a crescer. E a igreja crescendo, começa também a perseguição. Agora, por causa da perseguição, e você se lembra, também pregamos sobre a morte de Estevão, eles se espalharam, porque eram judeus convertidos que vinham de outras regiões, que pararam em Jerusalém, provavelmente, porque estava acontecendo um avivamento muito interessante naquela região, mas por conta da perseguição, eles são dispersos. Então, esses judeus convertidos voltam às suas regiões, ou em outras regiões diferentes, e essa carta provavelmente tenta alcançar estes.
Claro, não só judeus, mas é uma forma representativa. Nem havia mais as 12 tribos de Israel, por exemplo. Mas é uma forma representativa, direcionando então uma carta a todos os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E era um tempo de perseguição. O Império Romano perseguia os judeus. Agora, os próprios judeus perseguiam os judeus convertidos ao cristianismo, porque para eles era uma seita. Então, esses judeus convertidos sendo perseguidos, perdendo muitas vezes as próprias propriedades. Então, o propósito dessa carta é para que os seus leitores, ou os seus ouvintes, porque essa carta era lida para que outros pudessem ouvir, eles se permanecessem firmes em meio à dificuldade que viviam naquele tempo. E também, como eu disse no início, para que fossem convocados não a um cristianismo da boca para fora, mas um cristianismo que vive de forma genuína, de segunda a segunda. Por isso é uma carta muito atual, que a gente vai ver diversos detalhes dela, e vamos entender de que forma podemos e devemos viver um cristianismo prático, não um cristianismo da boca para fora, não um cristianismo teórico, mas um cristianismo prático. E o segundo ponto, nós vamos avaliar a respeito da alegria nas provações, versos 2 e 3 que estão na tela. Tiago, então, continua a sua carta. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ele sabia das várias provações que o povo estava passando. Ele conhecia a perseguição dos romanos e dos judeus. Ele sabia que muitos tinham perdido suas casas. Também sabia que muitos tinham muitas necessidades materiais. Agora, ele diz que a provação, no verso 3, era uma provação da fé. Aí é que está. O que eles estavam passando era um teste de fé. Não era uma dificuldade, uma ação do inimigo, uma maldição hereditária que sequer existe, era simplesmente um teste de fé. Ela vinha da parte de Deus, uma dificuldade da parte de Deus, mas uma dificuldade que tinha um grande propósito. Todos nós temos problemas, como disse anteriormente. Jesus nunca prometeu ausência de problemas. Agora, existem tipos de problemas. Um tipo de problema é aquele que a gente planta e colhe. A gente planta uma vida de alcoolismo e colhe uma cirrose hepática. A gente planta uma vida de tabagismo e colhe um câncer de pulmão. Então, o que a gente planta, a gente colhe. E muitas vezes essa colheita, ela também entra como disciplina da parte de Deus. E a disciplina da parte de Deus é uma expressão de um pai que ama os seus filhos. Portanto, um tipo de problema é aquilo que a gente planta. Plantamos algo errado, vamos colher problemas. Assim como a própria disciplina de Deus, cuidando dos seus filhos. Agora, existem também ofensivas malignas. O inimigo, principalmente, entra na nossa mente com setas. Também coloca armadilhas tentando derrubar aquele que ele possa tragar. Então, se temos plantação e colheita, temos disciplina de Deus, temos ofensiva maligna, sim, mas também temos as provações. E provações são testes de fé, como Tiago diz aqui no verso 3. Às vezes é uma doença inesperada, que Deus não perdeu o controle. Às vezes é uma dificuldade financeira, uma crise conjugal, uma crise econômica, uma perseguição, uma traição. E por vezes nós não entendemos que é uma prova de Deus. Por vezes nós desesperamos, às vezes batemos o pé, repreendemos, achando que é uma obra de macumbaria, uma obra de feitiçaria, ou mesmo uma opressão maligna. Mas nada mais é do que uma prova da parte de Deus. O próprio Pedro nos diz no capítulo 4, assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Irmãos, em nenhum momento Jesus prometeu ausência de sofrimento. Não caia no conto de que diz que crente não sofre, de que crente não fica doente, de que isso é falta de fé ou qualquer coisa do gênero, não. Pedro nos diz, olha, não estranhem esse fogo.
porque o fogo purifica. O fogo purifica o metal, por exemplo. O fogo que purifica, ele, por exemplo, tira as impurezas e extrai o ouro. O fogo, ele pode aquecer para, por exemplo, extrair o azeite de oliveiras. Enfim, o fogo tem um propósito de purificar. E esses testes, essas provas, têm como objetivo a nossa purificação. E como vinha da parte de Deus, nós podemos ver o versículo que diz: tenham por motivo de grande alegria. Percebe que era motivo de alegria passar por provações? Tiago está dizendo assim: irmãos, eu sei que vocês estão perdendo suas casas, eu sei que muitos de vocês estão morrendo, muitos de vocês estão sendo perseguidos, traídos, mas isso é motivo de alegria. E ele não está dizendo assim: esses problemas vão acabar, eu decreto o fim desses problemas. Ele diz que não. Esses problemas vão continuar, mas isso é motivo de alegria, é motivo de regozijo. Ninguém deu amém. Se eu dissesse aqui: os seus problemas acabaram, você não terá mais problemas em sua vida, a doença não acometerá mais a sua casa, a crise financeira não acometerá mais a sua plantação ou colheita, você diria um amém grande. Mas Tiago nos diz: considerem motivo de alegria essas provas que vocês passam. O crente só quer ouvir de bênçãos. O crente acha que não pode passar por dificuldade, e ele procura mestres para si mesmos, que vão acolher os seus traumas e vão cuidar das suas feridas, de uma forma a massagear o seu ego, prometendo coisas que Jesus nunca prometeu, prometendo coisas que Paulo nunca disse que aconteceriam. Como os cristãos estão sendo enganados, procurando mestres para si mesmos, que vão pregar aquilo que os seus corações querem ouvir, e que não são verdades. Claro, você pode ser rico sim, você pode ser abençoado materialmente, mas você pode ser pobre, e está tudo bem. O maior plantador missionário da história da igreja, o apóstolo Paulo, morre pobre numa prisão, pedindo para que leve a sua capa e os seus livros. Quem é esse que mais entregou a sua vida em prol do cristianismo, sofrendo naufrágios, perseguições, chibatadas? Esse disse que estava alegre por tudo aquilo que passava, porque essas provações produziam perseverança. Ele diz aos Romanos no capítulo 5, considerem motivo de alegria as provações. Irmãos, Paulo escreveu sobre a alegria estando preso, porque em sua prisão ele estava sendo capaz de alcançar os soldados romanos, e os cristãos indo atrás de mestres para si mesmos, que afaguem o seu ego e vão dizer: não, vai ficar tudo bem. Mentira! Não vai ficar tudo bem, não necessariamente. Aliás, depende do que é bem. A perseguição vai apertar. O que vocês acham? Que vai ficar tranquilo? O bicho vai pegar. E aí só os cristãos de verdade se manterão firmes na palavra. Por isso a importância dessa carta de Tiago, que encoraja a nós cristãos a não vivermos um cristianismo nominal, que vai atrás de alguém que afague o ego, dizendo que eu vou ser uma bênção, dizendo que eu vou ser rico, que eu vou ter um casamento próspero, uma empresa maravilhosa, e nada de mal vai me acontecer. Irmãos, não há garantia nenhuma. Não caia nesse conto, porque não existe essa garantia. E ao primeiro vento, aquele que acreditou nessa inverdade vai cair, porque não colocou os alicerces na rocha que é Jesus, mas colocou os alicerces na areia, e no primeiro vento aquela construção cai, desaba, porque achou que a doença não acometeria a sua casa e o seu filho ficou doente, porque achou que o seu casamento não seria abalado e está passando por crise, porque achou que nunca ficaria pobre, mas quebrou 3 vezes. Irmãos, não há garantias. A única garantia que há é que Jesus estaria conosco.
E isso nos basta, isso deve nos encorajar, isso deve nos alegrar, não as bênçãos materiais, mas a força sobrenatural que nos ajuda a passarmos por provas, a força sobrenatural que nos faz olhar para a realidade difícil e nos faz nos alegrar, a força sobrenatural que nos faz olhar para a desesperança com um olhar de esperança, a força sobrenatural que nos faz olhar para a falta, a abundância. É isso que deve nos alegrar, irmãos. Portanto, alegrai-vos em meio às dificuldades. Eu imagino Tiago chorando e escrevendo essa carta. Considerem motivo de alegria quando vocês forem provados. Ele não está dizendo, considerem motivo de alegria quando vocês forem abundantemente abençoados. Não, quando forem provados. Porque vinha da parte de Deus. E o convite dele é que olhemos a mesma realidade com outros olhos. Olhemos um problema não com o olhar da dificuldade, mas com o olhar da oportunidade. Olhemos as tribulações, dificuldades, com o olhar de uma oportunidade de amadurecimento, de crescimento, porque até as provações têm um propósito. Deus não perdeu o controle de nada. E ele disse que queria uma alegria completa. Alegria completa é sem mistura de mágoa, rancor, tristeza, lamento sim. Claro, tristeza em alguma medida também, mas o convite dele é que olhemos com outros olhos, com o olhar da alegria, da oportunidade, porque tanto quanto esses judeus dispersos, nós somos peregrinos, somos forasteiros nessa terra, essa terra é temporária, nós estamos aguardando a cidade santa, e lá sim, há promessa de abundância. Lá sim não vai ter sofrimento, lá sim não vai ter doença, morte, lá sim nós seremos eternamente, abundantemente abençoados, lá sim não haverá mais sofrimento de nenhuma espécie. Agora os nossos olhos precisam estar focados na eternidade, aguardando a cidade santa, mas por enquanto, e é só por enquanto, nós passamos por provações, e essas provações são testes de fé. E se nesses testes eu sou reprovado, eu tenho que repetir. Quantos aqui já repetiram um dia na escola? Não passou no teste? Repete. Não passou no teste de Deus? Repete. Agora, passou no teste? Aprovado. Só que lá na sequência vem outro teste, um pouco mais difícil. E aí você é aprovado e passa para um novo teste e assim por diante. E o convite que eu nos faço é para uma autoavaliação. Precisamos observar as nossas aflições, o que temos passado, as dificuldades, e pensar, e refletir, e orar, será que não são provas de Deus? E se são provas de Deus, são oportunidades de crescimento. Uma dificuldade financeira não foi o devorador que pegou, às vezes é uma oportunidade para aprender a confiar em Deus, para aprender a ser generoso, e pela fé, eu sou generoso, não porque me sobra, mas porque eu tenho para ofertar. Uma doença física, às vezes, é para compreender a finitude da vida. O desemprego, às vezes, é oportunidade de empreendedorismo. Uma crítica que recebo, às vezes, é uma oportunidade para uma autoavaliação das minhas emoções ruins. Os tropeços, uma autoavaliação para as motivações. Uma briga no casamento, às vezes, é oportunidade para que os pecados sejam curados, para que aquela sujeira embaixo do tapete seja dissipada de uma vez por todas. Enfim, por causa disso, precisamos olhar com alegria, porque as provações são oportunidades de crescimento. Irmãos, e as provas não são para sempre. Você vai para a academia a muito custo, talvez a maioria não vá, mas enfim, quem vai para a academia, vai com muito custo, tem que sofrer, tem que carregar um peso. Quem é que tem prazer? Vamos ser sinceros. Eu fui dono de academia. Quem é que tem prazer em levantar um peso, sofrer, suar, se cansar? Nosso prazer é tomar café sem açúcar. O nosso prazer é sentar na praia, relaxar, e o máximo esforço é pegar uma onda. Então, quem é que tem prazer? Não tem prazer, mas o prazer está depois em ver que está dando resultado. Essas são as provas da vida. Quando estamos nela, não temos prazer nenhum, mas exercitamos olhar com alegria, porque sabemos que ela promoverá um amadurecimento. Os nossos músculos da fé, por assim dizer,
vão crescer. Mas essas provas têm um propósito. Verso 3 novamente. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ele diz, sabendo o quê? Ele está querendo dizer o quê? Olha, façam uma reflexão racional. Vocês já sabem. As nossas emoções fervilham quando a gente está passando por uma provação. Nosso coração chora. A gente tem medo, preocupações excessivas. Enfim, as nossas emoções causam um rebuliço dentro de nós. Muitas vezes ficamos desesperados. Aí ele diz, calma, você sabe de algo. A minha razão me diz, não, existe um propósito. Então, no meio do caos, respira e pensa, peraí, tem um propósito. A minha razão informa para o meu coração que eu preciso olhar de forma positiva. Eu respiro fundo, eu oro a Deus e tento enxergar a alegria, tento enxergar um propósito naquilo. E o grande propósito das provas, como o texto nos diz, é a perseverança. Perseverar, literalmente, significa permanecer debaixo de alguma coisa. O tio Nico diz assim, tio Nico, né, para os íntimos, talvez uma boa metáfora seja a de alguém que pacientemente se mantém debaixo de um fardo pesado, que está disposto a carregar até o fim, por mais sofrimento, dor e fadiga que isso lhe custe. Essa capacidade de pacientemente permanecer crendo em Cristo debaixo do fardo da aflição é o propósito maior das provações. Percebe que passamos por dificuldades porque a nossa fé é provada e nós perseveramos em meio à dificuldade. Agora, um dos grandes exemplos de uma fé que foi provada foi o apóstolo Paulo, que lá em 2 Coríntios diz assim, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, olha o que ele diz, sinto prazer nas bênçãos materiais. Sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Talvez aí fora, quando falo aí fora, são infelizmente algumas linhas teológicas que não falam sobre o sofrimento e não preparam o cristão para o sofrimento. Talvez pulem essa parte, que diz, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, privações, perseguições, angústias, por amor a Cristo. Paulo sabia que tinha um espinho na carne, que o humilhava, mas essa humilhação o levava aos pés de Cristo, porque em meio à prova que ele passava, ele enxergava da graça, e por causa disso, ele a amadurecia. A graça de Cristo era suficiente para ele, e ele estava satisfeito em meio ao seu sofrimento, que não sabemos que espinho na carne era. O ponto é que, em meio às provas, nós reconhecemos as nossas fraquezas. Em meio às dificuldades, nós reconhecemos as nossas sombras. Em meio às provações da nossa fé, nós reconhecemos os nossos traumas, as nossas feridas, aquela sujeira embaixo do tapete. A gente reconhece o nosso pecado, a nossa incredulidade, a nossa superficialidade com Jesus. Nas provas, nós reconhecemos de verdade quem nós somos. E o propósito então da prova é reconhecer a minha fraqueza e me entregar a Ele. É encontrar auxílio nele, na minha fraqueza, como o texto diz, no verso 9, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo se alegrava em suas fraquezas, porque sabia que o poder de Cristo só se era presente naquilo que ele reconhecia como fraco. Paulo sabia que as provações mostravam o seu lado negro, a sua sombra, as suas dificuldades, os seus pecados. E essa prova que mostrava as suas sombras era uma oportunidade de cura.
porque quando ele reconhecia suas fraquezas, reconhecia suas limitações, a graça de Deus era derramada sobre ele, porque ele diz, o que Jesus disse para ele, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e depois ele diz, por isso eu sinto prazer nas fraquezas, e lá no final, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E eu vou repetir, as provações nos expõem às nossas fraquezas. Uma vez expostas às nossas fraquezas, olhamos elas de frente, reconhecemos que somos incapazes de curar aquelas feridas, entregamos elas aos pés de Cristo e Ele derrama graça. Porque quando eu sou fraco na minha fraqueza, é que Ele derrama a sua força. Por isso que Jesus disse aos religiosos, eu não vim para os sãos e sim para os doentes. Os doentes somos nós, aqueles que reconhecem que precisam de cura. Nós somos esses que em meio às dificuldades, no nosso coração é rasgado, o nosso ser interior é escancarado, vemos as nossas dificuldades, falhas, fraquezas e pecados, e nós precisamos reconhecer uma coisa, nós dependemos dEle. E aí ouvimos a voz do nosso Senhor Jesus dizendo, Bruno, a minha graça te basta, e nele eu encontro auxílio, força e consolo. E Jesus nessa prova, Ele não está me avaliando, vamos ver quanto que o Bruno vai tirar nessa prova, igual o professor de física, eles vão ver, não é assim, Jesus está mostrando para nós, como está o nosso coração, portanto as provas de fé, são oportunidades para nós, no final da aula recebermos, Bruno, eu vou lá receber a prova, quem é que não tremia na base, quando a professora começava a entregar a prova, quanto será que tirei? Jesus entrega as provas para a gente, corrigidas, como oportunidades para a gente ver, precisa estudar mais. Agora, há um contrassenso, pelo menos aparente, que a ideia não é que eu preciso estudar mais, a ideia é que eu preciso descansar mais. Por isso que eu trouxe essa obra que o Kim nos presenteou no nosso retiro, e quem esteve no retiro sabe do que se trata. Mas a gente vê um cara leve, um cara feliz e alegre, em meio às provas que o oceano lhe impunha, porque ele estava simplesmente descansando. Ele não tinha remos, ele não tinha motor, ele tinha simplesmente um barco a velas. E o barco a vela depende do vento e não do seu esforço. Nós somos como um barco a vela, que largamos o remo, largamos os motores e confiamos no vento do Espírito. E o convite que Jesus nos faz nessa noite, em meio às provas da vida, tiramos nota baixa, nós então nos entregamos a Ele e entendemos que não é pelo nosso esforço, mas é em reconhecer a nossa fraqueza, e eu repito, não é pelo nosso esforço, mas é em reconhecer que somos fracos. E aí então, em meio às provas, nós aprendemos a descansar, e por isso nós perseveramos. Imagine então, o nosso amigo, vem uma tempestade, se ele pretende remar, ou melhor, se ele pretende navegar ou velejar em barcos maiores, carregando pessoas talvez, ele precisa passar por tempestades, e ele diz, é agora que eu vou enfrentar essa tempestade de frente. É assim que a gente deve encarar as sombras da vida, as provas da vida, é agora que eu vou encarar essa prova de frente, porque a perseverança não é sobre bater no osso, aguentar no osso do peito, a perseverança é aprender a descansar. Por isso o paradoxo, o que ele nos convida a fazer nessa noite, sobre ter prazer nas fraquezas, sobre ter alegria às provações, não é sobre suar mais, é sobre aprender a confiar no vento, é sobre aprender a descansar, de que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E interessante que esse é o nosso maior desafio. Eu particularmente preciso me esforçar para descansar, é um contrassenso. Nós vivemos dias tão corridos, que nós estamos carregando fardos pesados, quando que Jesus nos convida a carregarmos um fardo leve, um jugo suave. E as provas então revelam as nossas fraquezas, expõem os nossos pecados, as nossas sombras escondidas, expõem o nosso orgulho, expõem a nossa autonomia e autossuficiência.
o medo, a ansiedade e preocupação, a falta de iniciativa, a procrastinação, a ira e a impaciência, a tristeza, a ingratidão e insatisfação, enfim. O ponto é que precisamos estar atentos qual é a lição do dia. E aqui eu trago uma grande e importante sugestão: reflexão silenciosa aos pés de Jesus. O convite que Deus nos faz nessa noite é para que aprendamos a ter uma vida de solitude, uma vida no silêncio, em meio ao caos do dia, em meio à correria, os afazeres. Jesus nos convida a desacelerar, que foi o que falei ontem para os homens. O convite nessa noite de Jesus para nós é aprendermos a refletir de forma silenciosa. E olha os 10 benefícios de uma reflexão silenciosa. Conhecemos Deus de um jeito que só acontece no silêncio. Amadurecemos em nossa relação com Jesus para além dos nossos sentimentos. Temos uma vida de intimidade com Ele. Ah, detalhe, lembra aquela passagem bíblica que Jesus diz: aparta de mim, não os conheço? Pessoas chegando no grande dia dizendo: Senhor, profetizamos em Teu nome, nós pregamos em Teu nome, fizemos milagre em Teu nome. Jesus diz: aparta de mim, não conheço vocês. Jesus está dizendo, essa palavra conhecer se refere à intimidade. Jesus está dizendo: nunca tive intimidade com vocês, vocês nunca vieram aos meus pés. E a vida de solitude, a vida de silêncio reflexivo aos pés de Jesus nos dá intimidade. Aprendemos a ouvir a Deus em todos os demais momentos da vida, porque se eu saio da minha manhã após um momento de solitude e reflexão silenciosa, o meu dia inteiro vai ser inundado com a sua presença. Aprendemos a relaxar e a descansar mesmo em meio às provas. Morremos para o nosso velho eu e então surge o novo eu em Cristo. Crescemos em amor e compaixão pelos outros. Gradativamente aprendemos a ouvir mais e falar menos. Ficamos menos apressados em fazer coisas ou mesmo corrigir os outros. Nos tornamos capazes de identificar e expor a idolatria em nós e ao nosso redor, porque ficamos sensíveis à voz dele. E por fim, somos encorajados a entrar em um novo nível de coragem para seguir a Jesus, até mesmo no desconhecido. Então, o meu grande convite, que aliás é um convite de Deus para a nossa comunidade, é para que encontremos, numa vida de reflexão silenciosa, a cura para as nossas sombras, a cura para as nossas feridas. As provas expõem as nossas as provas expõem as nossas feridas, as provações expõem as nossas sombras, e então apresentamos essas sombras aos pés de Cristo, e uma vez dizendo, reconhecendo, confessando, Ele derrama bálsamo de cura, trazendo cura para as nossas feridas, traumas, dificuldades, pecados. Mas em dias de correria, nós não temos tempo aos pés de Jesus. Nós sequer vivemos, nós sobrevivemos e não paramos para refletir sobre as nossas vidas. Não precisamos ter medo de expor as nossas vidas de Jesus, para Jesus. Ele nos conhece e Ele nos ama. Agora então, como somos aprovados em meio a essas provas da vida? Vamos lá, é motivo de alegria passarmos por provações. Como ser aprovados nos testes de fé? Resistir como um bravo lutador? Bater o pé e repreender em nome de Jesus? Perseverar como um grande guerreiro? Quem sabe um grande remador? Não, o convite que Ele nos faz é para perseverarmos descansando, perseverarmos confiando, como uma criança confia no colo do pai, como um bebê sabe que no seio da mãe vai encontrar alimento, como o nosso amigo num barco à vela sabe que encontrará vento e não precisa de um remo. Por isso, o desafio da noite é perseverarmos em descansar, porque o poder dele se manifesta na nossa fraqueza, não na nossa força, não na autossuficiência. O que deve nos impressionar não são as grandes habilidades ministeriais ou mesmo administrativas, financeiras ou qualquer coisa do gênero em alguém. O que deve nos admirar em alguém
é a sua capacidade de descanso, sua capacidade de confiança, a sua fé. O verso 4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Portanto, a perseverança leva à perfeição e à integridade. A perseverança não é o fim é a perfeição e integridade. Claro, perfeição não é ausência de pecado, mas tem mais a ver com maturidade emocional e espiritual. Portanto, fugir das provas te deixa um menino e uma menina espiritual. Fugir das dificuldades da vida nos deixam crianças emocionais, nos deixam crianças que pode ter 40, 50 anos de vida, mas as suas emoções são como a de um menino, a de uma menina. Os nossos músculos da fé precisam de treino de força, por isso precisamos encarar as provações da vida face a face, frente a frente, e não lutar, não achar que é no meu esforço, pelo contrário, é na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então, a nossa maturidade espiritual e emocional vem com as provações, por isso que é motivo de alegria. Então, aprendemos a descansar, e aí lembramos do que Jesus disse: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Estamos vivendo uma vida com fardos pesados, o fardo do sucesso, do reconhecimento, da vida financeira abundante, do fardo de querer ser amado e aceito por todos, do fardo de querer ser aclamado nas mídias sociais, do fardo de querer os holofotes para si e os aplausos. Que fardo terrível! Mas não é esse o fardo que Jesus nos convida a carregarmos. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite que Ele nos faz é para carregarmos um fardo leve, não de um remo constante contra a maré, mas de alguém que estende as velas e descansa, sabendo que o vento vai soprar. Portanto, eu resumiria dessa forma, como está na tela: as provações da vida, os testes de fé, as dificuldades, as provas, elas mostram as nossas sombras. Provação evidencia o nosso coração, o nosso pecado, os nossos traumas e assim por diante. As nossas sombras, então, uma vez expostas, são apresentadas diante de Jesus e Ele nos cura. Nos curando a alma, Ele nos amadurece. E quando somos amadurecidos, nós nos alegramos. Por isso que você vê as provações lá em cima, sendo motivo de alegria lá embaixo. Porque a provação produz amadurecimento, a provação produz cura dos nossos traumas, feridas, sombras, pecados, promovendo em nós amadurecimento. Então, tudo isso é motivo de alegria. Portanto, o que está em jogo é o nosso amadurecimento espiritual e emocional. O que está em jogo é a nossa santificação. O que está em jogo é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Sabe por quê? Porque Ele nos convida a sermos seus instrumentos. E pessoas machucadas machucam outras. Pessoas que não se resolveram ainda com suas feridas vão enferidar outras. São pessoas enferidadas que machucam outras. Agora, uma vez curados, estou de bem comigo mesmo e com Jesus, eu sou instrumento de cura para aqueles que estão ao meu redor. Hoje ainda uma irmã orou sobre isso, na sala de oração, claro, sem saber que eu pregaria sobre isso. Aliás, falei sala de oração, então acho que teremos a partir de hoje uma sala de oração. Todos os domingos às 6 da tarde, você está convidado a orar conosco ali, na sala de oração. Machucados machucam, curados são instrumentos de cura. Portanto, concluo: não desanime nas provações, não desanime nas dificuldades. Pare, reflita, reconheça as suas sombras que Jesus quer mostrar, entrega elas aos pés dele e ele entra com cura. Ele curando, a gente amadurece. Portanto, tudo é motivo de alegria. E aí lá no verso 12, Tiago diz assim, ele volta a falar sobre isso e diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus prometeu uma coroa da vida, para quem? Para os guerreiros?
para quem tiver sucesso, para quem for abençoado, não, para aqueles que o amam. Portanto, o nosso desafio é descansar em seu amor. E como o Diego bem disse hoje, respondermos a esse amor, ou correspondermos àquele que nos amou primeiro. Portanto, jogue-se aos pés de Jesus. Encontre as suas sombras face a face, não tenha medo delas. Jesus vai derramar a cura. E encontre aos pés dele a sua satisfação. Então a gente vai poder experimentar o que Paulo disse. Paulo, de novo, aos Coríntios. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É sobre isso, irmãos. E aí eu concluo, ou melhor, trago aplicações finais ou sugestões, e a primeira delas: tenha tempo de solitude e silêncio aos pés de Jesus todos os dias. Você consegue ficar em silêncio, simplesmente aos pés de Jesus, sem falar nada? Simplesmente fique aos pés dele, usufruindo do silêncio aos seus pés. Não precisa falar nada. Claro, vai ter momentos que você fala. Aliás, há níveis de oração. Crianças espirituais falam para Jesus, falam assim: eu determino bênção sobre a minha vida, eu profetizo vida na minha vida, dinheiro na minha vida, um novo casamento, seja o que for. Isso é uma criança que está no mercado e diz que quer o pirulito. Aí amadurece um pouco, começa a falar com Jesus. Não, Senhor, por favor, me abençoa, se for da tua vontade. Aí um passo a mais é ouvir Jesus, é ter tanta intimidade que você consegue acessar, entre aspas, o seu coração. E por fim, o último passo é encontrar prazer no estar com Jesus. Você consegue ficar 10 minutos em silêncio aos pés de Jesus? Você não consegue 10? Comece com 2 minutos. Comece ouvindo uma música. Mas comece amanhã cedo. Acorde 5 minutos antes, depois do café de preferência, que é para dar uma acordada, senão você volta a dormir. E aí você fica aos pés de Jesus. E então você começa a refletir sobre a sua vida. E uma próxima sugestão é a respeito de refletir sobre as suas sombras. Então eu te convido a escrever um diário de suas emoções. Pegue seu bloco de notas do celular e sempre que tiver alguma coisa ruim dentro do seu coração, pare para refletir: o que estou sentindo? Estou sentindo medo porque não consegui pagar as contas ainda. Estou sentindo raiva porque o cara me fechou no trânsito. Estou sentindo inveja do meu amigo e comprou um carro melhor que o meu. E começa a escrever, relaxa, ninguém vai ver, a não ser Jesus, mas está tudo certo. É para que ele veja mesmo. Então, busque o silêncio e a solitude, esteja aos pés de Jesus, faça um diário das emoções, e aí no silêncio você volta no seu diário para ver quem você é. Outra sugestão: busque alguém para abrir o coração. Às vezes a gente não consegue abrir tanto o coração sozinho e precisa de alguém para refletir. Pode ser um terapeuta, um psicólogo, cristão, pode ser um pastor da igreja, um presbítero, um irmão mais maduro, uma irmã. Tem diversas irmãs aí que estão dedicando as suas vidas para aconselhar. Enfim, procure-nos, nós temos um exército de pessoas que está pronto para te ouvir e de alguma forma, sem julgamento, ouvir o que você tem ao abrir o coração. E por fim, exercite a alegria em meio às provas. Então eu quero chamar o louvor aqui, eles vão subir, vão fazer um fundo para a gente, e a gente vai exercitar o silêncio. Nós vamos ficar, deixa eu ver aqui o meu horário, para não estender muito, 1 hora em silêncio. Estou brincando. A gente vai ficar 2 minutinhos em silêncio, só para começar a experimentar o prazer do silêncio, só para dar um gostinho, e você dizendo: eu quero mais. Você vai chegar em casa, ao invés de ligar no Silvio Santos, você: não, eu vou ficar em silêncio. Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque hoje aprendemos a olhar o lado bom das provações. Aprendemos que elas têm um propósito, que é nos fortalecer, que é nos amadurecer, que é nos tornar mais parecidos contigo. Agora, Senhor Jesus, não é fácil.
a gente sofre, a gente luta, a gente chora. Portanto, pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ajude a descansarmos, nos ajude a encontrar o prazer do silêncio, nos ajude a encontrar a Tua face em manhãs de solitude, em manhãs de reflexão, a começar por agora, que encontremos prazer na Tua presença, neste momento, a partir de agora. Senhor Jesus, obrigado pelas provas da vida. Por causa delas, as nossas sombras têm vindo à tona. Os pecados, traumas, feridas, fraquezas têm surgido e muitas vezes temos medo de encará-los. Mas hoje aprendemos a confiar de que nessas fraquezas é o Teu poder que se manifesta. Portanto, olhamos com alegria e paz, sabendo que a Tua força se manifesta justamente quando somos fracos. E por isso, nos gloriamos na nossa fraqueza, porque o Teu poder se manifesta justamente onde somos fracos. Portanto, quando somos fracos, é que então somos fortes. Ajuda-nos a encontrar as nossas fraquezas, ajuda-nos a encontrar as nossas sombras e a amadurecermos e então nos tornarmos parecidos contigo. Irmãos, com esse coração grato,